Então, nós vamos começar a trabalhar com variável aleatória discreta. Este exercício que está no quadro, o exercício 1 da lista complementar. Um jogador lança 3 moedas não viciadas. Por que não viciadas? São aquelas moedas que a probabilidade de ocorrer cara e coroa é a mesma, 50% para ocorrer cara e 50% de probabilidade de ocorrer coroa. Ganha R$6 se 3 caras ocorrerem. Ele ganha R$3 se 2 caras ocorrerem e R$1 se somente uma cara ocorrer. Por outro lado, ele perde R$10 se 3 coroas ocorrerem. Encontra o valor esperado do jogo. O que é o valor esperado do jogo? É a média ou a esperança de X. Valor esperado. Então, vamos ver como que nós vamos montar esse exercício. Então, como é o lançamento de 3 moedas, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar o espaço amostral deste experimento. Então, o nosso espaço amostral, o que pode ocorrer no lançamento de 3 moedas? Pode ocorrer cara na primeira moeda, cara na segunda e cara na terceira. Ou poderia ter ocorrido cara na primeira e na segunda moeda e coroa apenas na terceira. E assim aqui nós temos todos os casos possíveis de ocorrerem no lançamento de 3 moedas. Esse nosso espaço amostral tem ao todo 8 casos possíveis. O que é perguntado no exercício? Qual é o valor esperado do jogo? Então, o nosso interesse não é contar o número de caras, mas sim quanto que ele ganha se ocorrer 3 caras, 2 caras ou 1 cara. O que dizia ali? Então, a nossa variável aleatória está contando o valor em reais. Ele ganha R$6 se ocorrerem 3 caras. Aqui eu preciso calcular a probabilidade dessa variável aleatória ocorrer, ou seja, qual é a probabilidade do jogador ganhar R$6. Ele vai ganhar R$6 se 3 caras ocorrerem. No nosso espaço amostral, 3 caras ocorrerem, nós temos apenas aqui. Então, nós temos uma chance em 8. Depois nós temos ele pode ganhar R$3. Ele ganha R$3 se ocorrerem 2 caras. Então, voltando no espaço amostral, quantas vezes ocorre exatamente 2 caras? Temos 1, 2 e 3. 3 casos favoráveis, num total de 8. Então, essa é a probabilidade dele ganhar R$3. 3 chances em 8. Depois, ele ganha apenas R$1 se apenas uma cara ocorrer. Uma cara, voltando no espaço amostral, uma única cara. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 chances em 8. Então, a probabilidade do jogador ganhar R$1 é 3/8. No entanto, ele perde R$10. Como é que eu vou indicar que ele perde R$10? Eu vou colocar o sinal negativo na frente. Ele perde R$10 se ocorrerem 3 coroas. 3 coroas no nosso espaço amostral ocorre uma única vez. Então, nós temos uma chance em 8. Para calcular o valor esperado, a média, ou pode ser representado para a esperança de X, vai ser o somatório de cada valor da variável aleatória vezes a probabilidade de X. Nós podemos já substituir direto na forma ou usar a tabela. Podemos abrir aqui uma outra coluna, X vezes a probabilidade de X, e multiplicando aqui 6 vezes 1/8, 3 vezes 3/8, então 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3/8, menos 10 vezes 1, menos 10 sobre 8. E o que nós queremos? Nós queremos somatório desses valores. A soma desses valores aqui, então, como o denominador é sempre o mesmo, 6 mais 9, 15, 15 mais 3, 18, 18 menos 10, dá 8.
8 sobre 8 vai dar 1. Então, o valor esperado para esse jogo é de R$1. Ou seja, se o jogador lançar 3 moedas, ele pode ganhar R$6. Se ele lançar lançar as 3 moedas e ocorrer 2 caras, ele pode ganhar R$3. Se ele repetir várias vezes essas jogadas, algumas vezes ele ganha 6, outras vezes ele ganha 3, em alguns casos ele vai perder 10 quando ocorrer 3 coroas. Então, repetindo N vezes, qual é o valor esperado desse jogo? Espera-se que ele ganhe, em média, R$1. Então, o valor esperado, ou a média, é igual a R$1. Agora, nós vamos calcular a variância de x, que é representada por essa nomenclatura, ou por sigma ao quadrado, como nós já vínhamos usando. Então, a variância de x, para uma variável aleatória discreta, ela é dada pelo somatório de cada valor da variável aleatória ao quadrado vezes a sua probabilidade de ocorrência. Feito esse cálculo, nós subtraímos da média da variável aleatória ao quadrado. Da mesma forma que nós utilizamos a média, nós vamos usar a tabela. Quem quiser pode ir desenvolvendo direto pela fórmula. Então, indo aqui para a tabela, nós temos, eu já completei aqui com mais 2 colunas. O que nós precisamos? Precisamos da variável aleatória ao quadrado. Depois, nós vamos pegar esse valor e multiplicar pela probabilidade de ocorrência. Então, x ao quadrado. Primeiro, o valor de x é R$6. R$6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado é 1, menos 10 ao quadrado, 100. Agora, multiplicando cada um desses valores de x ao quadrado pela probabilidade de x. Então, nós vamos ter 36 vezes 1, 36 sobre 8. 9 que multiplica o 3, 3 vezes 9, 27. 27 sobre 8. 1 vezes 3, 3 sobre 8. 100 vezes 1, 100 sobre 8. Precisamos do somatório de x ao quadrado vezes a p de x. A soma desses valores, como todos o denominador é o mesmo, igual a 8, conserva-se o denominador, soma-se os numeradores. 36 mais 27 mais 3 mais 100 é igual a 166. Então, esse é o resultado, não da variância, mas sim de x ao quadrado vezes a probabilidade de x. Voltando para a fórmula, vamos substituir os valores. Então, a variância de x é igual à soma de x ao quadrado vezes p de x, acabamos de calcular, 166 sobre 8, menos a média ao quadrado. A média foi calculada anteriormente, que deu 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, nesse caso aqui, nós temos 166 sobre 8 menos 1. Dividindo aqui, nós vamos ter 20,75 menos 1, 19,75. Então, a variância de x é igual a 19,75. Aquele problema que nós temos, a variância está ao quadrado. Tá? Então, nós temos R$19,75 ao quadrado. Para poder interpretar, nós calculamos sempre o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que raiz quadrada da variância. O desvio padrão desse caso é 4,44. Então, nós temos que o desvio padrão é igual a R$4,44. Então, nesse jogo, o valor esperado do jogo, a média de R$1, com um desvio padrão de R$4,44.